Oi, meus amores, tudo bem com vocês, gente? Na aula de hoje trago para vocês essa bolsa maravilhosa. Olha para vocês verem que lindeza, gente. Uma bolsa bem delicadinha, tá? Bem romântica. Ótima para as festas de fim de ano, porque ela é bem elegante, ó, para vocês verem. Com essa trama toda diferente, que eu vou ensinar para vocês tudo bem certinho. Coloquei esse fechinho, gente, para ficar mais delicadinho ainda. Também fiz aqui a alça torcida, tá bom? Com o restinho de fio que sobrou, tá? A gente utilizou somente um rolinho de fio nessa peça, tá? Então sobrou aí alguns metros, tá bom? Bem pouquinho mesmo, ó, pra vocês verem a quantidade de fio que sobrou. Então, eu ensino vocês bem certinho aí como a gente utilizar todo o fio. Coloquei também, gente, essa correntinha, tá? Essa corrente aqui eu comprei bem no começo, quando eu tava fazendo bolsas, e eu comprei enganada. Eu achei que os elos eram maiores, mas aqui eu mostrei pra vocês também uma forma da gente utilizar essa corrente. Daí é só colocar ela dupla, né? E dessa forma ela vai ficar mais resistente, tá? Um parzinho de argola articulada também que a gente utilizou aqui. E utilizei o fio premium da Fiorecer, esse é o Rosé Orquídea, tá? Mostrei pra vocês tudo bem certinho no passo a passo. Então, vou medir aqui pra vocês verem. Bem certinho. Com quantos centímetros que ficou a nossa bolsinha, tá? Ó, vou colocar aqui bem em cima, até aqui embaixo. Ela ficou com 16 centímetros de altura. Aqui de comprimento, ela ficou com 20 centímetros, para vocês verem. E de largura, aqui a parte da nossa lateral, ela ficou com 7 centímetros de largura, tá? E aqui a nossa alcinha, que eu já tinha medido, ela ficou com 17 centímetros, tá? Então, eu mostro pra vocês tudo bem certinho, o passo a passo completinho. E olha pra vocês verem que lindeza. Gente, esse fecho aqui também eu comprei na Mega Artesanal. Eu não achei aonde eu comprei no stand. Como tava muito lotado, muita correria, eu só entrei e comprei. Mas eu vou deixar pra vocês um link aqui embaixo com um fecho parecido com esse, tá? Esse fechinho aqui, ó, a gente gira ele pra abrir, tá vendo? E pra fechar também, tá? Você pode tanto deixar ele assim, né, certinho, ou só dar um giro pra ficar mais fácil. Ó, pra vocês verem. Então, aqui a gente abre e fecha. A única coisa, gente, é que ele não gira 360 graus, tá? Então, ele é um pouquinho mais durinho, né? Mas nada que um olhinho aqui não resolva. Igual eu falei, ele não gira 360 graus. Você vai ter que abrir e fechar no mesmo sentido, tá? Mas é um fecho bem bonito, ó, pra vocês verem, fica bem bonitinho aqui essa parte, né? Fica bem delicadinho, tá? Mas eu mostro pra vocês tudo bem detalhado. Então, se você é nova ou novo por aqui, prazer, o meu nome é Natânia, eu espero muito que você fique aqui comigo. Não se esquece de já deixar o like nessa aula, se inscrever no canal se você não é inscrito, e depois que você se inscreve, aparece um sininho. Você clica nesse sininho, que daí todas as vezes que eu postar uma aula nova, o YouTube vai te notificar assim que eu postar, e você vai ficar por dentro de tudo que sair aqui no canal. Já deixa o like, como eu já falei, e comenta da onde você está falando, qual é a sua cidade, que eu quero muito saber. E também, pessoal, assistam os anúncios, que sempre me ajuda bastante, e isso me incentiva a cada vez mais trazer aula para vocês, tá bom? Então, bora para a aula! E os materiais que vamos utilizar para essa aula de hoje vai ser nossa agulha número 6, tá? Agulha indicada para o meu fio e também para o meu ponto. O fio que vou utilizar vai ser o da Fiorecer Premium, tá? Fio de malha Premium Fiorecer. A composição é 94% poliéster e 6% elastano, tá? Esse fio não contém emendas, ele é regular, né, por todo o nosso rolinho. Essa cor, gente, é o Rosé Orquídea e tem 140 metros, tá? A agulha indicado é da agulha número 5 até a número 12, tá? Mas eu vou utilizar a agulha número 6, que já estou acostumada com esse material para agulha número 6, tá? Já a minha tensão de ponto, tá? A minha aula passada já foi utilizando o fio da Fiorecer, é um fio que eu gosto bastante, um dos primeiros, inclusive, que eu tive contato com o fio Premium, mas na próxima aula vou trazer também para vocês
utilizando o fio residual, tá? Que o da Fiorecer, no meu ponto de vista, é o melhor que eu já encontrei até hoje. Para quem usa fio residual sabe o quão difícil é trabalhar com fio residual, mas na próxima aula eu vou mostrar para vocês o quanto vale a pena apostar no fio residual da Fiorecer. Mas nessa aula de hoje vamos utilizar o fio premium, tá? Vou utilizar também fita métrica para me mostrar para vocês certinho o tamanho que vai ficar a nossa peça. Um par de argola articulada, tá? Esse parzinho aqui lá da MM Criações. Como vocês já sabem, sempre deixo o cupomzinho de desconto para vocês, que é na 10 para vocês terem 10% de desconto no site. Mas lá vocês vão encontrar, além das argolas articuladas, vocês também encontram o fecho boca de lobo, que vocês gostam bastante, forrinho pronto, alça com regulagem, abas e muitos outros materiais para suas bolsas. Também vou utilizar nessa aula esse fecho, gente, bem diferente, bem bonitinho, com um coraçãozinho aqui na ponta, tá? Esse fecho eu comprei lá na Mega Artesanal desse ano, tava guardado, então não tinha utilizado ainda. Vou ver se eu acho aonde eu comprei, que foi num stand que eu comprei lá na Mega, e vou deixar pra vocês também na descrição. E se eu não achar, eu vou colocar um link de um modelinho semelhante a esse, tá certo? Pra vocês conseguirem encontrar aí. E outra coisa que a gente vai utilizar vai ser corrente. Gente, eu vou dar uma opção pra vocês que eu sei que já aconteceu com muitas crocheteiras, inclusive foi o que aconteceu nesse caso aqui. Eu comprei uma corrente e olha, gente, como ela é bem fininha. Ó, pra vocês verem como ela é bem fininha. E acabou ficando guardado. Mas a gente tem como utilizar essa corrente aqui, tá? Óbvio que a gente tem que utilizar em trabalhos menores, né? A nossa bolsa vai ser uma bolsa pequena, mas tem como a gente utilizar ela e deixar bem resistente aí a sua bolsa, tá? Pra você não perder. Então, uma corrente aqui que eu utilizei, que eu comprei há um tempinho atrás. Então, vamos lá pra nossa aula. Então, vamos iniciar aqui o nosso passo a passo, tá? Bem detalhadamente pra vocês. Tá? Vou abrir aqui o meu rolinho. Gente, eu tô tão apaixonada nesses rolinhos que eu tenho até dó de abrir, de tão bonito que é. Olha essa cor maravilhosa, gente. É uma cor muito linda. Então, vamos lá. Vou abrir aqui o meu rolinho. E vamos iniciar aqui o nosso trabalho, tá? Uma dica que eu sempre dou pra vocês, gente. Quando a gente abre o nosso rolinho, eu fiz de propósito, tá? Abrir junto com vocês aqui pra mostrar realmente como que vem. Tá vendo que algumas partes ele fica abertinho assim, né? Então, o que que eu faço? Eu dou uma tensionada, eu dou uma puxadinha nesse fio pra ele formar o rolinho, tá? Então, dessa forma, ele fica bem certinho, tá certo? Então, vamos lá. Vou fazer aqui um cordãozinho. Então, pessoal, vamos iniciar aqui fazendo um nozinho inicial, tá? Esse nozinho já vai contar como um ponto, tá? Pra não ficar no final esse nozinho aqui, a gente tem que desmanchar, então a gente já aproveita pra trabalhar dentro dele, tá certo? Então, uma coisa muito bacana que a gente tem que se atentar aqui nessa primeira parte é o que as correntinhas vão demandar a largura, principalmente da nossa bolsa. E outra coisa, a gente tem que ter números pares, tá? De pontos baixos. Então, eu sei que eu tenho que iniciar com um total de números ímpares, porque sempre uma correntinha é para dar altura, tá? Então, aqui eu vou fazer 17 pontos, tá? 17 correntinhas. Então, aqui eu já tenho a minha primeira, como eu falei pra vocês que a gente vai trabalhar dentro dela. Então, a gente vai fazer 17, para no final a gente ficar com 16 pontos baixos, tá? Então, vou fazer aqui meu cordão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 17, tá? Então, ficamos aqui com as nossas 17 correntinhas, contando com o nozinho inicial aqui. Outra coisa também, gente, nunca já tire as medidas dessa parte aqui. Sempre faça pelo menos uma carreira, porque as correntinhas, elas sempre ficam bem fechadinhas. Mas depois que a gente faz a primeira carreira de pontos baixos, ela fica no tamanho exato da nossa bolsa, tá? Então, vamos lá. Temos aqui a parte do lado direito, né, que temos os vizinhos, mas vamos trabalhar na parte de trás, tá? Como que eu sei onde que é a minha correntinha? Na parte de trás, cada
alcinha dessa corresponde a uma correntinha, tá bom? Então, a gente vai pular primeiro essa alcinha e vamos no próximo. Entro aqui embaixo da minha alcinha, puxo o meu fio, dou uma altura bacana e faço o meu primeiro ponto baixo. No próximo, a mesma coisa. Laço meu fio, fico com 2 laçadas na agulha, tiro e faço o meu segundo ponto baixo. E vamos trabalhar dessa forma, ponto baixo sobre ponto aqui, até o finalzinho da minha carreira, tá? Dei continuidade ao nosso trabalho aqui, tá? E cheguei ao meu nozinho, como falei pra vocês, pra gente deixar mais soltinho, certo? Essa laçadinha inicial. E o nosso último pontinho vai ser dentro dessa laçada inicial. Por isso que eu falei pra gente não apertar, tá? Agora, a gente só dá uma ajustadinha aqui, ó, no próprio nozinho. E ficamos aqui com 16 pontos. Vou contar com vocês. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16, tá? Agora, eu vou mostrar pra vocês como que vai ser a continuidade do nosso trabalho até o tamanho que a gente deseja. Eu faço uma corrente pra dar altura e viro o meu trabalho. Geralmente, quando a gente faz essa correntinha, a gente já conta ela como um ponto baixo. No nosso caso, não, a gente tem que fazer pontos baixos em todos os espacinhos, porque a gente vai utilizar eles depois. Então, aqui na minha chegada, eu já faço um ponto baixo, tá? E sigo fazendo ponto sobre ponto até o finalzinho, tá? Tomando bastante cuidado para ficar bem bonito esses pontos, tensionando o necessário aqui, para ficar bem certinho. Quando eu chegar ali na pontinha, eu já volto com vocês. Então, eu cheguei aqui no meu finalzinho, nas minhas 2 últimas alcinhas, meu último espacinho. Entro aqui e faço o meu último ponto baixo dessa carreira. Lembrando que todas as carreiras a gente tem que continuar com os 16 pontos. Faço a minha corrente novamente, viro o meu trabalho e já na minha chegada, eu já faço o meu primeiro ponto baixo, tá? E assim vamos dando sequência. Eu só quero mostrar pra vocês uma coisinha ali no finalzinho desta carreira, tá? Que é uma coisa que a gente tem que se atentar muito, que é esse nozinho, essa correntinha que a gente faz pra dar altura, tá? Então, gente, cheguei aqui no meu último espacinho e aqui o meu nozinho, tá? Uma coisa que a gente tem que se atentar é que a gente não vai trabalhar nessa correntinha que a gente subiu pra dar altura, tá? Porque como a gente tá trabalhando certinho aqui no primeiro espacinho, a gente não precisa trabalhar na correntinha aqui, ó, pra vocês verem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, eu já tenho os meus 16 pontos aqui. Se eu trabalhar aqui no pontinho que a gente fez pra dar altura, a gente vai fazer aumento. Então, a gente não vai trabalhar na correntinha em nenhum momento nessa subida de carreira, tá bom? Então, é essa sequência, gente, sempre fazendo uma correntinha, virando o trabalho e não esquecendo de trabalhar já aqui nesta chegada, tá bom? Então, eu vou subir aqui algumas carreiras, tá? Até eu ter uma quantidade bacana pra mim conseguir fazer a dobradura, né? De dobrar a aba assim pra gente formar a nossa bolsa. Quando eu tiver com o tamanho que eu quero, eu volto com vocês pra gente dar sequência à nossa aula. Ah, antes eu vou medir pra vocês aqui, ó, com quanto que a gente ficou aqui nessa parte que eu falei pra vocês. Olha. Então, aqui a gente ficou com 17 centímetros, quase 17 centímetros e meio aqui de largura, tá? Mas a gente também depois vai dar mais uma volta de pontos baixos e vamos aumentar mais um pouquinho aqui. Então, vai aumentar 1,5 centímetro mais ou menos nessa parte do comprimento. Como eu falei pra vocês, é uma bolsinha menor, tá? Que eu quis trazer uma proposta pra vocês de uma bolsa um pouquinho menor, já que a gente tá chegando nas festas de fim de ano, uma opção bem bacana pras festas aí, tá? E bem delicadinho. Então, vou dar continuidade e já volto com vocês. Pessoal, já subi tudo aqui o nosso trabalho, tá? Fiz um total de 36 carreiras. Como falei pra vocês, a gente precisa ficar com o tamanho que dê pra gente fazer a dobra. Sem esquecer a lateral, tá? Que a gente vai fazer uma lateralzinha aqui, então por isso que tem que ser um tamanho bem bacana.
Aqui, gente, sem a nossa carreira aqui embaixo, que vai subir mais uma carreirinha aqui na parte de baixo, a gente ficou com 38 centímetros de comprimento, tá? Então, a gente ficou com 38. Agora, vamos lá para nossa carreira de acabamento aqui dessa lateral que eu falei para vocês. Então, vamos lá. Nas nossas quinas, a gente sempre vai fazer 2 pontos juntos, tá? Então, aqui no pezinho desse meu pontinho, eu vou fazer mais um, tá? E agora, eu viro aqui o meu trabalho, certo? Eu não vou pular nenhum espacinho. Cada carreira, a gente vai fazer um ponto baixo. Então, aqui, onde a gente tem o nosso nozinho, é a outra carreira, tá? Esse daqui é o aumento, né, que a gente fez no cantinho. Então, em cada carreira, eu tenho que fazer um ponto. Então, aqui onde a gente tem aquele pontinho, aquela correntinha que a gente inicia, eu entro aqui e faço um ponto baixo, tá? Na próxima carreirinha, que é o nosso ponto baixo aqui, tá bem de frente, mais um ponto baixo. Chegamos aqui novamente no nosso pontinho que a gente sobe, mais um ponto baixo, tá? Então, vamos fazendo dessa forma, aqui, até a gente chegar aqui na nossa pontinha novamente. Então, fiz aqui os pontos baixos aqui nessa minha parte reta, né? A primeira parte reta. E chegamos aqui à nossa última carreira, que foi a primeira carreira que a gente fez de pontos baixos, tá? Então, a gente não pode esquecer. Ó, ela fica bem aqui onde tá aquela correntinha que a gente fez pra dar altura. Então, aqui também eu faço um ponto baixo, tá? Agora, eu já vou pular aqui, ó, diretamente aqui, ó. Aqui nessa parte de cima, que é o espaço onde a gente tem o nosso ponto baixo, tá? Ó, pra vocês verem como a gente trabalhou na parte de trás, a gente tem as nossas correntinhas aqui, tá? Então, eu pulo aqui essa minha corrente que a gente fez pra dar altura e já venho aqui no meu primeiro espaço de correntinhas e faço os meus 2 pontos baixos que a gente fez igual lá em cima, tá? Ó. Importante essa parte aqui a gente fazer bem soltinha pra não repuxar, certo? E aqui eu continuo fazendo ponto sobre ponto. Ó, cada espacinho, cada correntinha, tá? Vou pegar as 2 alcinhas e a gente vai fazer um ponto baixo, tá? Então, pra vocês verem. Até a gente chegar aqui, ó, onde a gente fez o nosso nozinho, lembra a laçada inicial e a gente trabalhou dentro dele. Então, eu cheguei aqui no meu nozinho, tá? O primeiro espacinho que a gente tem aqui no cantinho, né? O último, aliás. Então, aqui a gente já sabe que vamos fazer 2 pontos, tá? Ó. Então, 1 e 2. Esse segundo já é a preparação pra virada da minha carreira, tá? E é bem bacana essa parte do nozinho inicial, que você consegue puxar aqui esse fiozinho que tá sobrando, tá? E agora chegamos aqui nessa lateral, mas vocês podem ver que aqui é um pouquinho diferente, ó, pra vocês verem. A gente não tem os nozinhos aqui. E não tem os pontos baixos, a gente tem somente a metade e uma parte aqui do avesso do nosso pontinho pra dar altura, tá? Então, a gente tem que se basear nisso. A gente tem que visualizar as carreiras, ó. Então, aqui eu tenho uma carreira, tá? Eu tenho que vir aqui. Aqui eu tenho outra carreira, eu também tenho que trabalhar aqui. Então, a gente sabe que temos carreiras aqui com metade do nosso ponto baixo do avesso e temos carreiras com o nozinho do avesso, tá? Se você virar aqui, você vai conseguir ver bem certinho. Aqui, ó, aonde tá a metade é o ponto baixo. E aqui, aonde tem a correntinha, é aqui onde tá no avesso, tá? Então, temos que nos atentar bem aqui nessa parte, por ser uma parte que a gente não tá acostumado, né? Que é um pouquinho diferente do lado de cá. Mas, vamos fazer conforme falei pra vocês. Então, já venho aqui, ó, bem aonde a gente tem o nosso ponto baixo, ó, também dá pra gente virar aqui. Eu entro aqui embaixo, já vou aproveitar pra arrematar esse fio, tá certo? Então, aqui eu faço o meu primeiro. No próximo, aqui é onde é o nozinho.
aqui também na próxima carreirinha, e vamos fazendo dessa forma, tá? Tomando bastante cuidado para não esquecer nenhuma carreira, como eu falei para vocês. Ó, e vamos trabalhando aqui, certo? E temos que ter a mesma quantidade de pontos aqui dessa parte de cá, tá bom? Eu vou subir aqui toda essa lateral, e quando a gente subir aqui, eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai finalizar, que aqui a gente já vai finalizar, tá? Então, meus amores, já subi tudinho aqui, tá? Fiz aqui o meu último pontinho na minha carreira, que eu falei pra vocês, ó, na carreira de baixo. Ó, ainda não finalizei aqui em cima, porque eu quero mostrar uma coisa pra vocês. Mas antes de tudo, gente, eu fiz a contagem aqui, ó, antes da nossa quina, tá? Só essa parte reta, e eu fiquei com 35 pontos deste lado, e deste lado também a mesma coisa, 35 pontos, temos que ter a mesma quantidade de pontos, tá? E aqui, gente, ó, da nossa quina, das duas quinas aqui até aqui, nós ficamos com 18 alcinhas aqui nessa parte de cima. Por que eu estou falando das alcinhas aqui da parte de cima? Porque no nosso caso aqui só vai contar essa parte, tá? E vamos fazer um pontinho falso. E aqui a gente já tem 17 alcinhas, contando. Então, eu vou fazer somente um pontinho falso. Por que você não vai fazer o ponto baixo? Porque se você fizer mais um ponto baixo, vai contar mais uma alcinha. Só que, quando você faz o ponto falso, ele já é uma alcinha. Então, vai ficar com um a mais aqui, vai ficar com 19. E na nossa contagem, a gente precisa de 18 alcinhas. Então, eu corto aqui um pedaço, não precisa ser um pedaço muito grande, porque agora a gente só vai fazer o nosso pontinho falso, tá? Então, eu puxo aqui todo esse meu fio pra cima, certo? E vou voltar aqui, ó. Vou voltar aqui em cima, tá? Venho aqui de trás pra frente. Puxo tudo aqui pra trás, ó. E agora, eu volto no mesmo espaço, ó, bem aqui, onde já está saindo o meu fio. Ó, e fica assim. E se agora você contar aqui, vai ficar como se fosse um aumento e as 18 alcinhas, ó, pra vocês verem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18, tá? As 18 alcinhas aqui. E aqui, a mesma coisa, de um aumento a outro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18, tá? A mesma quantidade, tá certo? Esse pedacinho de fio aqui a gente vai arrematar, tá? Muito importante também vocês verem que esse é o lado do direito, tá bom? Que a gente vai fazer os detalhes aqui nessa parte de cima. Vou medir pra vocês novamente. Agora, a nossa base finalizou com 39 centímetros, ó, pra vocês verem. 39 centímetros de comprimento e 19 centímetros de largura, tá? Por isso que eu falei pra vocês que sempre aumenta um pouquinho, tá certo? Então, aqui, como falei pra vocês, a gente precisa que faça essa dobradura, ó. Ó, pra vocês verem. Vai ficar mais ou menos assim, tá certo? Só que agora a gente tem que ver a parte da nossa lateral, tá? Que a gente vai fazer aqui. Eu vou marcar mais ou menos aonde eu quero que fiquem os meus pontos, tá? A quantidade de pontos que eu quero que fique aqui nessa parte da lateral. Vou marcar aqui e já volto pra mostrar pra vocês. Então, meus amores, separei aqui, tá? Eu separei 23 pontos aqui, ó, na lateral. Deixei também, gente, aquela parte que não tem o ponto baixo aqui pra parte de baixo, tá? Então, ela vai ficar aqui, ó. E vamos fechar aqui, certo? Outra coisa, qual que é o começo da minha contagem? Vai ser sempre o segundo, ó, o segundo pontinho aqui, tá? Eu vou deixar esses aqui pra parte reta. Então, sempre vai ser o segundo ponto aqui do aumento. Aqui nesse cantinho vai ser o pontinho falso que a gente fez. E eu contei os meus 23 pontos, tá certo?
E agora vamos fazer a lateral, tá? Vou manter esse marcador aqui, pra gente não se perder depois. Na hora que a gente for unir a nossa bolsa, vou reservar aqui e vamos pra lateral. A gente vai fazer duas laterais do mesmo jeito, tá? Então, vamos lá. Vai ser praticamente do mesmo jeito que a gente já está fazendo, tá? Que a gente fez praticamente a nossa bolsa toda. Nossa laçada inicial já vai contar como um ponto, tá? E eu vou fazer 4 pontos. 1, 2, 3 e 4 correntinhas. Viro o meu trabalho, pulo o primeiro nozinho e venho no próximo. E faço um ponto baixo. No próximo, mais um ponto baixo. E no nosso nozinho aqui, na nossa laçadinha inicial, o nosso último pontinho. Uma corrente, viro o meu trabalho. Na chegada aqui, novamente, um ponto baixo. No próximo, mais um. E no nosso último espacinho, o nosso último ponto baixo, tá? É sempre a mesma ciência da base, tá certo? Então, eu vou subir aqui um total de 9 carreiras, tá bom? A gente vai subir 9 carreiras dessa mesma forma. Subi aqui as minhas carreiras, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, do mesmo jeito que eu falei pra vocês, 9 carreirinhas. E vamos fazer também mais ou menos da mesma forma que a gente fez na nossa base, tá? Já no meu ponto aqui, no pezinho do ponto, último ponto que a gente fez, eu já vou fazer o meu segundo, tá? Pra nossa quina. E sempre vai ser um ponto por carreira. Então, aqui nessa de baixo, a gente já tem que fazer um ponto, tá? E vamos dando sequência de um ponto por carreira, até a gente chegar ali embaixo. Que nesse caso aqui, o nosso nozinho inicial, a nossa laçadinha inicial já ficou aqui na parte de baixo, tá? Então, fiz aqui todas as minhas carreiras, tá? Como falei pra vocês, e já cheguei aqui na minha laçada inicial. Na minha laçada, eu vou fazer 2 pontos. Ajusto aqui essa laçadinha, né? E vou fazendo sequência aqui, ó. Já vou puxar a minha laçada, o meu restinho de fio pra gente arrematar, ó. Então, aqui nessa parte reta. E aqui no meu último espaço, ó, no meu cantinho, faço 2 pontos, tá? E agora, vamos voltar fazendo os pontos baixos, tá? Ó, da mesma forma que a gente fez lá do outro lado. Um ponto baixo por carreira aqui, pra ficar bem certinho. Sem esquecer nenhum espacinho, tá bom? Demos a nossa volta aqui, tudo bem certinho. E aqui, gente, é a mesma coisa, tá? Que eu falei pra vocês aqui, da nossa laçadinha, o nosso pontinho falso, tá? Aqui é a mesma coisinha, ó. Eu cheguei aqui nessa parte de baixo e aqui, aonde tá a nossa última carreira, a gente só vai fazer a laçada inicial, tá? Então, eu vou cortar aqui meu fio. Já corto aqui o meu fio, puxo toda a minha laçada e venho aqui, ó, nessas duas alcinhas que a gente já iniciou. Lembrando que a gente não pega na correntinha, é nessas duas laçadinhas aqui, ó. E volto aqui atrás, tá? Pra gente fazer o arremate. Depois a gente arremata, tá? Os 2 fiozinhos, ó. E como falei pra vocês, a gente sempre vai contar a segunda laçadinha aqui, ó, do segundo ponto dos aumentos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23, tá? Que é aqui onde a gente fez o nosso nozinho, tá? O pontinho falso, certo? Então, vai ficar aqui na nossa parte reta
bem certinho os nossos pontinhos, tá? Pra vocês verem. Vou tirar as medidas aqui pra vocês verem com quantos centímetros que ficou a lateral, ó. Então, aqui ficou com 12 centímetros de comprimento e 6 de largura, tá? E vamos fazer 2 bem certinhos, tá bom? Lembrando que o que vai contar aqui pra gente fazer a nossa união é essas alcinhas aqui de cima, tá bom? Então, fica bem certinho. Agora, vamos pra parte do detalhe do corpo da bolsa, tá? Então, vamos lá. Pra começar, gente, eu já quero mostrar pra vocês aqui, ó, quanto que sobrou de fio depois de fazer a lateral e o corpo da bolsa, tá? Vou até pesar pra vocês verem. Então, aqui ficamos com 57 gramas, tá? Então, sobrou bastante e a gente precisa que sobre. Eu não posso falar pra vocês a quantidade exata ainda, porque sempre dá uma variação. E agora, como é parte de costura, cada uma tem a sua atenção, certo? Então, vamos lá. Essa parte da costura, eu aconselho vocês a utilizarem a agulha de tapeceiro, tá? Se você quiser fazer com agulha de crochê também não tem problema, mas com agulha de tapeceiro vai ser mais fácil. Então, a gente vai deixar um pedaço bem bacana aqui de fio, tá? Provavelmente vai acabar e depois a gente vai ter que pegar mais um pedaço, mas não tem problema. Depois é só arrematar. Vamos tensionar também esse fio, pra ficar bem certinho o roletê aqui. E vamos lá. Vou passar aqui, ó. Opa. Nosso fio por dentro aqui da nossa agulha, tá? Eu sempre vou iniciar, pessoal, pela parte de dentro, tá? Então, eu sei que essa parte menorzinha aqui do meu marcador é a parte da minha aba. Então, eu inicio deste lado, certo? Eu vou iniciar, ó, sempre aqui, ó, no pezinho, nos espacinhos. Tá vendo? Entre os pontinhos e dentro das carreiras, tá? Tá vendo que a gente tem as nossas carreiras de separação, certo? Outra coisa muito legal que eu tenho que mostrar pra vocês é aonde a gente vai passar a nossa agulha. Tá vendo que como a gente fez carreira de ida e volta, quando o fio tá do lado avesso, a gente sempre tem esses nozinhos. E tá vendo que tá bem certinho um em cima do outro? Então, vão ser esses nozinhos que a gente vai trabalhar, tá? Então, eu venho aqui, ó, bem no meu cantinho. Mas eu já vou passar aqui, ó, por dentro dessa alcinha. Tá vendo? Primeiro eu vou puxar aqui todo o meu fio, deixando somente uma pontinha aqui pro final. Ó, cuidado só pra não puxar tudo de uma vez. E agora também a gente tem que se atentar pra não deixar esse fio torcido. Sempre o lado da parte da frente do nosso fio, tá? Não vamos deixar no avesso. Então, ó. Deixo aqui uma pontinha e eu vou passar, ó, por dentro dessa minha alcinha, tá? Ó, pra vocês verem. Pra começar, tá? E sempre por essas alcinhas, tá vendo? Que tá uma em cima da outra, ó. Então, vai ser sempre por essas alcinhas, como eu falei pra vocês. Tomando bastante cuidado pra não ficar do lado do avesso. Preciso que fique do lado direito. Ó, o pelinho do meu cachorrinho aqui, gente, que veio junto. Pronto. Então, eu sempre vou puxar aqui, ó. E quando eu estiver chegando aqui nessa parte, eu sempre vou tomar bastante cuidado, ó, pra não torcer esse fio. Sempre ficar bem bonita aqui essa parte. Por isso, a importância de a gente fazer com bastante calma esse processo, tá? E sempre tensionar muito bem esse nosso fio aqui, tá? Então, eu vou subir aqui essa primeira parte. Eu vou subir tudo aqui, pegando essas alcinhas,
que eu mostrei pra vocês, até aqui em cima. Então, pessoal, já fiz aqui a primeira parte, tá? Como eu falei pra vocês, ó. Tudo bem certinho, pegando somente essas alcinhas, ó. E agora eu cheguei aqui em cima. Aqui em cima, eu vou fazer praticamente aquele mesmo processo do início. Eu vou descer a minha agulha bem embaixo aqui no pezinho do meu ponto. Sempre segurando, tá, pessoal? Aqui onde já tá o fio, pra não ter perigo de repuxar esse fio, tá? E também a gente tem que deixar bem tensionado essa parte, porque se caso você deixar frouxo aqui, ó, é facinho pra cliente pegar, enganchar em alguma coisa e puxar esse fio e vai ficar feio, tá? E vou voltar, ó, a minha agulha bem aonde eu preciso, que é aqui, ó, bem na saída do próximo, né, do próximo conjunto de laçadinhas. Então, eu venho aqui, ó, puxo tudo pra cima, tá? E vou fazendo o mesmo processo, pegando todas essas laçadinhas aqui, tá? Então, gente, essa é a primeira parte da nossa costura, tá bom? A gente vai subir, depois a gente desce de novo, depois sobe de novo, até a gente pegar todas essas alcinhas, tá bom? Quando eu fizer todo esse processo primeiro, eu volto pra mostrar pra vocês o nosso próximo passo. Vou ter aqui pra dar uma diquinha pra vocês aqui. Depois, gente, vai ter horas que não vai precisar a gente entrar aqui pra sair, ó. Tá vendo que já tô aqui, ó, no meu pezinho. Não tem necessidade de eu sair pra voltar aqui. Então, eu só entro aqui no pezinho do meu ponto. Você só vai precisar fazer isso, ó, igual aqui, que a gente não tava no pé do ponto. Então, eu teria que vir pra cá pra caminhar pra sair bem aonde tá o nozinho, tá? Então, a gente só vai fazer isso de entrar por baixo e subir quando você estiver longe desse nozinho, tá? Quando você está bem pertinho, ou já na saída, ó, que é esse caso aqui, ó, tá vendo que não precisa fazer nada, é só voltar aqui, daí não precisa a gente entrar na parte de baixo. Então, meus amores, já dei toda a volta pra vocês verem como fica. Desse jeito já fica super lindo, ó. Mas a gente vai fazer mais um detalhe aqui, tá? Já vou falar pra vocês que caso vocês queiram ou não tenha tanto fio, vocês não precisam fazer em toda a bolsa, tá? Toda essa parte vocês podem fazer mais esse detalhe somente aqui na parte da aba. Lembra que a gente deixou marcadinho aqui? Então, vocês podem fazer somente nessa parte. Caso você tenha fio aí sobrando, você pode fazer em tudo, tá? A gente finaliza aqui, né, como quando a gente volta, né, total. E agora a gente vai trabalhar também entre aqui as nervurinhas, tá? Então, a gente vai fazer o trabalho agora aqui, nessas partinhas aqui que ficou riscadinho. Quando eu for começar, eu tenho que entrar, ó, aqui no meio do ponto baixo, tá? Desse aqui, do cantinho. Eu passo pelo meio dele, porque eu preciso que essa tira fique bem no meio. Então, eu puxo aqui pra cima. Lembrando de tomar cuidado pra não ficar a parte do avesso pra frente, tá? Deixa eu baixar aqui um pouquinho. E agora, o trabalho é bem simples. Ó, eu vou passar por cima, por baixo. Por cima, por baixo. Por cima, por baixo. É bem tranquilinha essa parte, tá? Lembrando sempre de segurar pra não ter perigo de repuxar aqui, tá bom? E sempre deixar bem tensionadinho, tá? Pra ficar mais ou menos da mesma largura, ó, das tirinhas, tá? Ó. E a gente continua aqui. Então, aqui tá por baixo, por cima, por baixo. Por cima, por baixo. Por cima, por baixo. Até a gente chegar aqui no final, tá? Pra vocês verem. Que essa parte é bem mais tranquilinha. Caso você não se incomode com essa tira ficar maior do que as outras, pode deixar também, tá? E aqui,
a gente tem que passar por baixo, certo? Mas agora a gente só vai descer aqui embaixo, ó. Eu desço aqui embaixo, tá? Pra ficar bem certinho essa parte. Aqui. Desci totalmente. Pra vocês verem. Agora, eu vou subir aqui, ó. Já no próximo, tá? Opa. Então, aqui eu já subo. Lembrando de tomar cuidado pra não ficar, né, a parte do avesso pra frente. E aqui agora, a gente vai intercalar, ó, pra vocês verem. Deixa eu soltar aqui um pouquinho pra não ficar repuxado. Se aqui, nesse de cima, tá por cima, aqui embaixo eu vou iniciar por baixo. E continua, por baixo, por cima, por baixo, por cima. Da mesma forma que a gente já tá fazendo aqui. Tá? Só tomando cuidado, como eu falei pra vocês, pra não repuxar as outras tirinhas. E também tomando cuidado, né, gente, pra não ficar no avesso. Ó, pra vocês verem, fica no avesso, você vem aqui, desvira com bastante calma. Aqui. E continuamos o mesmo processo. Então, aqui por cima, por baixo. Por cima, por baixo. Por cima, por baixo. Por cima, por baixo. Pra vocês verem. Sempre se atentando para não ficar no avesso. Aqui. Ó, pra vocês verem como vai ficando, tá? Olha que lindo que fica. Agora, a gente desce novamente. E subo aqui pra gente iniciar de novo, tá? Lembrando que aqui nesse espaço, se eu não conseguir sair no meio, né? Porque aqui nesse caso a gente tem um ponto baixo, então eu tenho que sair bem no centro do ponto baixo. Aqui, a hora que a gente subiu, não tinha nada, né? Tava só o espacinho. Então, aqui a gente tem um ponto baixo, eu tenho que passar por dentro dele. Tá? Pra vocês verem. E aqui a gente continua da mesma forma. Se aqui passou por baixo, aqui eu continuo por cima. Por cima, por baixo, por cima, por baixo. E continua, gente, da mesma forma, tá? Essa parte é bem mais rápida agora do que essa parte aqui que a gente fez, tá? E fica um trançado, fica parecendo um cesto, ó, pra vocês verem, tá? Caso você queira aumentar a quantidade aqui, passar 2 vezes também pode, mas eu vou fazer só uma vez, tá? Outra coisa que eu falei pra vocês é que caso você queira fazer somente na parte da aba e deixar o restante dessa forma, fica bem bacana também, porque fica bem bonito. E também, gente, fica super estruturado, olha pra vocês verem. Dá muita estrutura pra nossa bolsa, tá? Pra vocês verem. E agora eu vou continuar esse processo, tá bom? Vou fazendo aqui, caso eu veja que o meu fio dê, eu vou fazer por toda a minha bolsa. Mas eu vou vendo o resultado também. E se caso eu quiser deixar esse detalhe, né, dos pontos, ó. Aqui, ó. Se eu quiser deixar esse contraste aqui de pontos, eu também posso, ó, pra vocês verem que bacana que fica também. Deixando os dois, tá? Vou continuar aqui e já volto pra gente iniciar a união na lateral. Mas antes, gente, a gente também vai fazer a mesma coisa aqui, tá? Sempre usando os nozinhos aqui, caso você queira deixar somente aqui as riscas ou queira fazer também daquela forma que eu acabei de mostrar, a gente tem que fazer também nas laterais. Vou finalizar aqui e já volto pra gente iniciar a união e depois a gente colocar o nosso fecho.
Então, pessoal, já fiz toda a costura, pra vocês verem como fica. Fica bem lindo, ó. Fiz o detalhe em toda a bolsa, tá? O fio aqui, no meu caso, deu, ainda sobrou bastantinho até. Mas depois eu vou pesar pra vocês verem. E, gente, outra coisa muito legal é a estrutura que ficou essa bolsa. Ficou muito estruturada. Então, aqui vocês já podem também aproveitar, se caso você for fazer, quer fazer uma bolsa um pouquinho mais delicada, quer aproveitar pra forrar, é só cortar o tecido aqui, gente, costurar toda a volta, porque ficou super estruturado. Não precisa nem de estruturação com o EVA, de tão estruturado que ficou. Fiz também o mesmo processo aqui, nas laterais, como já tinha mencionado com vocês, tá? E também vou fazer o mesmo processo, gente, que eu falei pra vocês. A união, a parte da união, eu deixo pra baixo, tá? A parte do pontinho falso. Eu deixo aqui pra parte de baixo, tá? Pra ficar bem certinho. Fiz o arremate, coloquei a cola aqui tudo bem certinho, pra vocês verem. E agora vamos pra união, tá certo? Olha, pra vocês verem o tanto que ainda sobrou de fio. Já vou aproveitar pra pesar aqui pra vocês conseguirem ver, ó. Com quantas gramas que sobrou. Agora só falta a parte da união. Ainda sobrou 25 gramas, tá? Depois a gente vai pesar tudo certinho, quanto que sobrou de fio. Tá certo? Então, vamos lá. Vou pegar aqui minha outra agulha, gente, porque... Ai, infelizmente a minha agulha da Prim quebrou a ponta. Não sei como, mas quebrou. Então, vamos com a de ferro mesmo. Vamos lá. Vou pegar aqui um pedaço de fio. É o mesmo processo, tá, pessoal? A gente tensiona bem, tá? Pra deixar mais ou menos com a mesma tensão do restante da bolsa, certo? A gente faz a união, pessoal, em pontos baixíssimos. E a gente tem que ver muito o sentido que a gente vai fazer. Iniciar esses pontos baixíssimos. Por quê? Porque a gente pode utilizar esses pontos baixíssimos para fazer um detalhe na aba, tá certo? Então, eu tenho que ver o sentido que eu vou iniciar. Ou eu inicio aqui na ponta e subo e depois volto. Ou a mesma coisa aqui deste lado de cá, tá? Se eu começar aqui, para depois eu fazer os pontos baixíssimos que eu vou ter que fazer, vão ter que ficar aqui, na parte de dentro. Então, a gente já aproveita para fazer um detalhezinho aqui na nossa aba, tá? Então, vamos lá. Como já falei pra vocês, ficou 23 pontos, né? A gente conta bem certinho, ó. Aqui eu sei que é onde eu vou fazer o meu último pontinho, tá? Então, eu conto aqui os 23 pontos pra mim não me perder. E eu vou fazer o seguinte, pessoal, eu vou pegar, ó, uma alcinha só, tá? Pra gente dar um detalhe na nossa bolsa. Ó, eu pego uma alcinha. E aqui também, na minha lateral, a mesma coisa, uma alcinha. Lembrando sempre de contar bem certinho pra ficar com os 23 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, tá? Sempre a gente vai contar bem certinho, mesmo estando marcado, tá? Porque pode ser que a gente erre, né? Pode ser que a gente tenha colocado marcado o lugar errado, a gente sempre tem que ter os pontos certinhos. Lembrando, pessoal, que aqui, ó, na nossa curvinha, a gente fez o aumento e depois o pontinho, tá? Então, aqui já dá sequência no aumento, tá? Pra gente não se perder, pra não abaixar aqui, tá? Então, aqui que a gente inicia sempre no segundo pontinho do aumento. Aqui é o pontinho aqui já dessa carreira, tá? Como eu falei pra vocês, a gente vai pegar a alcinha de trás. Mas aqui, gente, a gente sempre vai pegar as alcinhas que se encontram, tá? Ó, pra vocês verem. As alcinhas que se encontram é essa e essa, tá? Então, eu sempre vou pegar essas alcinhas. Essa e esta daqui, tá certo? Outra coisa muito bacana que a gente tem que olhar é o sentido dos pontos baixíssimos também, tá? Porque aqui, se eu pegar somente desse jeito, o meu fio vai ficar aqui pra fora, tá? E eu posso também fazer o seguinte, pegar a primeira alcinha de cá e essa alcinha de cá
pra deixar o fio pro lado de dentro, que é o que eu vou fazer. Porque eu não quero que esse fio fique pro lado de fora, eu já quero que ele fique pro lado de dentro. Então, observem pra vocês verem que eu virei aqui a minha base, tá? Eu virei aqui pra mim, a parte da lateral pra mim, tá? Pra gente não ter perigo pra fazer essa união. Então, eu pego aqui, ó, a minha laçadinha, não vou dar nó, tá? Eu vou pegar só ponto sobre ponto mesmo. E vamos fazendo os pontos baixíssimos. Pegando alcinha de cá, ponto baixíssimo. Com bastante calma. Alcinha de cá e alcinha de cá, ponto baixíssimo, tá? Com bastante calma. Aqui, gente, é ponto sobre ponto, tá? Não tem necessidade de pular nem nada, porque a gente já fez a contagem bem certinho, tá certo? E eu vou fazer aqui os meus pontos baixíssimos, ó, pra vocês verem como que vai ficar, ó. Vai ficar bem certinho no meio. Quando você faz ou pra cá ou pra cá, o ponto baixíssimo fica pra cá ou pra cá. E eu quero que fique bem certinho no meio. Então, vou fazendo aqui meus pontos baixíssimos até eu chegar ali no meu marcador. Meus amores, já fiz aqui a costura no meu marcador, olha pra vocês verem como fica bem certinho, tá? Agora, a gente vai continuar fazendo pontos baixíssimos aqui na nossa bolsa, mas a gente não vai precisar pegar mais a base, tá? Eu vou, ó, fazendo pontos baixíssimos aqui até lá em cima, tá? Caso vocês queiram que esse último pontinho fique mais firme, vocês podem fazer o seguinte, ó. Vir aqui na nossa alcinha, mas pegar aquele nozinho aqui na parte de trás, ó. Tá vendo? Porque daí vai aproximar aqui a base e vai ficar mais firme, tá vendo? E a gente vai continuar pegando somente aquela alcinha e vamos deixar essa pra fora, tá? Vou continuar aqui fazendo pontos baixíssimos aqui na minha base, ó. Continuando pegando somente essa alcinha aqui de trás, sem pular nenhum, tá? Até aqui, tudo bem certinho, pontos baixíssimos por toda a nossa volta. Quando eu chegar aqui no meu marcador, eu volto com vocês pra gente fazer a nossa próxima união. Então, meninas, ó, já dei a volta toda aqui, tá? Outra coisa que eu quero mencionar com vocês é que reparem que eu fiz o caminho inverso, gente. Pra você que tem dificuldade em fazer esse caminho inverso, não o caminho natural do crochê, comecem pela lateral do lado esquerdo, tá? Eu comecei aqui pro lado direito e eu tive que fazer esse caminho inverso, tá? Pra mim, tanto faz começar de qualquer um dos lados, mas eu sei que tem algumas meninas que têm dificuldade nessa parte. Então, se você tem dificuldade de fazer esse caminho inverso em pontos baixíssimos, comece do lado esquerdo, tá? Com a lateral do lado esquerdo, tá certo? Então, vamos lá. Cheguei aqui no meu marcador, tá? Ó. E aqui é a mesma coisa, só tenho que me atentar aonde que é o ponto que eu vou iniciar, tá? Que, como eu falei pra vocês, é o segundo aqui do cantinho. Então, ó, eu cheguei aqui no meu marcador, eu vou desmarcar, ó. Pego aqui primeiro na parte da minha base, depois a minha lateral e continuo fazendo os pontos baixíssimos, tá? Se vocês já quiserem iniciar, igual eu falei pra vocês, pegando aquele nozinho lá atrás pra ficar mais presinho, tá certo? Ó. E vamos continuar fazendo aqui os pontos baixíssimos, pegando essas duas alcinhas, tá? Lembrando de fazer, gente, bem soltinho, não apertar esses pontos pra não repuxar, tá bom? Pra ficar bem bacana esse acabamento. Então, agora não tem segredo, gente. É só continuar fazendo os pontinhos, como eu falei pra vocês. A gente vai continuar aqui, ó, até chegar aqui, tá? Vamos fazer os 23 pontos baixíssimos até a gente chegar aqui, tá? Quando eu finalizar, eu já volto com vocês aqui pra mostrar e vamos colocar o nosso fechinho daí. Então, pessoal, ó, dei toda a volta aqui, tá? Deixei aqui os fiozinhos que eu quero mostrar uma coisinha pra vocês.
bem bacana. Aqui, gente, a gente vai fazer o pontinho falso, tá? Deste lado de cá, ó, eu vou trazer o meu fio nessa laçadinha aqui de cima pra aproveitar o caminho e fazer um pontinho falso. Mas aqui, ó, aí eu vou fazer também um pontinho falso, bem aqui onde a gente iniciou. Eu vou puxar aqui o meu fio aqui, ó, bem aqui no primeiro ponto que a gente fez, ó. Bem no meio, tá? Vou puxar esse fio aqui pra cima, pra mim também fazer um pontinho falso, tá certo? Eu posso tanto fazer aqui, mas eu não vou fazer aqui porque já tá bem presinho. Eu vou fazer aqui, ó, na lateral. Eu puxo aqui pra cima e volto aqui embaixo, ó, pra vocês verem que também vai ficar como se fosse um pontinho falso aqui, tá? É só os detalhes, tá, gente? Eu gosto muito de me atentar a esses detalhes, pra ficar bem bacana. Então, aqui eu faço todo o acabamento depois, tá? Vamos só não puxar muito. E aqui também vamos fazer o pontinho falso. Ó. Puxo aqui nessa alcinha de cima, levo aqui pra trás e volto aqui embaixo. Pra vocês verem. Como fica bem certinho dos dois lados, tá? Fica bem bacana. Fica bem bacana. Fica bem certinho. As laterais, ó, bem certinho, é só acertar depois, ó. Só ir ajeitando conforme a sua vontade. E pra vocês verem como fica bem bonito e bem certinho, tá? O principal, bem certinho, na medida, bem bonitinho, tá? Pra vocês verem como fica lindo. Agora, a gente vai aplicar o fecho e eu vou fazer mais uma graça. Vamos fazer aqui mais uma graça, vou fazer uma gracinha pra vocês. Porque sobrou o meu fio, né? Como falei pra vocês, sobrou fio, sobrou bastante fio. Então, eu vou fazer uma alça torcida, uma alça que eu já ensinei aqui no canal. Mas eu vou passar pra vocês a medida certinha de uma alça, não muito grande também, não muito pequena, né? Porque a gente tem aqui essa parte, né, das sobras de fio. Mas esse aqui é um jeito de aproveitar muito o fio de vocês. Caso você não queira fazer essa alça, é só colocar a corrente, como eu já tinha falado antes. Mas vamos fazer aqui a nossa alça. Então, pessoal, eu cortei aqui o restante do meu fio que sobrou, tá? Eu consegui fazer aqui 8 tiras de 90 centímetros. Então, você vai cortar aí exatamente do mesmo tamanho. E vamos colar, tá? Então, é bem importante vocês terem a cola aí pra fazer essa alça. Ó, vou mostrar pra vocês que a gente tem o mesmo sentido do fio. Tá vendo que ele é dobradinho pra dentro? Então, a gente tem que colar ele junto bem certinho. Eu não posso colar ele torcido, tem que ser bem certinho. Então, eu abro o fio aqui, pego a minha colinha, tá? Da Pega Mil, passo aqui uma finíssima camada, ó. Não precisa ser muito pra não escorrer. E eu vou juntar esse fio aqui em cima, ó, um em cima do outro. Só toma cuidado pra não pegar muito fio, tá? Porque, querendo ou não, a gente já tem poucos centímetros aqui. Ó, eu aperto aqui, dou uma ajustadinha. Caso falte aqui, a gente cola aqui no cantinho, ó. Dou uma apertadinha e vou dobrar novamente esse fio. Mais ou menos no mesmo sentido que ele já estava. E dou uma apertadinha aqui, tá? Lembrando que tudo que a gente faz, a gente tem que dar uma tensionadinha nesse fio, certo? Agora, outra coisa que eu tenho que me atentar é com essa rebarbinha aqui, tá vendo? Essa rebarba a gente corta. Ó. Então, eu corto aqui essa rebarba pra não ficar sobrando, tá? Eu não posso deixar sobrando, porque senão vai acabar destoando a minha alça, tá? Então, vamos lá. E eu faço isso, gente, com todos os pedaços, tá certo? Ó,
Eu já fiz aqui com os outros, tá? Outra dica bem bacana é vocês deixarem, ó, todas as partes que estão coladas, todas juntas, tá? Então, a gente deixa tudo juntinho aqui. Tudo na mesma direção, porque isso daqui acaba se escondendo depois. Agora, se ficar um para aquele lado de lá, outro de cá, vai aparecer, né? Então, eu deixo tudo aqui em uma direção só, tá? Ó, e deixamos assim. Vou subir um pouquinho aqui para vocês conseguirem ver bem certinho. Então, eu estou aqui com o meu fio. Reparem que eu tô aqui, ó, com os 2 dedos, tá? E agora, vamos iniciar o processo de torção. Sempre tensionando bem, tá? Pra ficar bem lisinho. E eu vou torcendo aqui. Eu posso torcer tanto com uma mão só, ou também com as duas. E eu vou torcendo aqui, até ela ficar bem certinha. Até ficar num ponto super, hiper, mega apertado no meu dedo. E o que que eu faço agora? Eu posso tanto colocar embaixo do meu queixo, ou eu posso somente juntar aqui, ó. Eu posso somente juntar aqui os 2 dedos, ó. Repare que tá até meio branquinho meu dedinho. E eu junto aqui, ó. Eu coloco, tiro aqui, ó, com bastante cuidado. E coloco aqui, ó. Tudo junto, tá? Ó. Agora, ela fica um pouquinho desengonçada. Mas a gente vai, ó, ajustando essa alça aqui, tá? Ó, pra vocês verem. E aqui, ela já toma o seu formato natural, tá? Outra coisa também que eu quero falar pra vocês é que quanto mais centímetros vocês usam de fio, né? No nosso caso aqui a gente usou 90 centímetros e a nossa bolsa é pequenininha, então não tem problema. Vai ficar menorzinha, tá? Então, quanto mais centímetros você tem cada tira, você vai ter uma alça mais comprida. E quantas mais tiras você tiver, mais robusta fica essa alça. A gente usou 8 tiras de fio. Então, se você usar mais, ela vai ficar mais robusta, tá? Este lado aqui, ó, que forma certinho, ele não tem problema soltar. O lado perigoso, vamos dizer assim, é esse lado aqui, porque eu tô segurando com o meu dedo, tá? Então, eu já tenho que colocar a argola aqui, ó. Vou colocar aqui a minha argola articulada, ó. Agora, já é seguro eu soltar, tá? E agora, eu vou colocar a minha argola desse outro lado de cá. Ó, pra vocês verem. Deste lado de cá. E fica bem bonita, tá? Você pode ir ajustando, caso você queira dar mais uma torcidinha aqui pra depois colocar a argola, pode também, tá? Vai aí da sua vontade, tá? E também puxar aqui, ó, essas emendas pra ficar do lado de baixo da nossa argola, tá certo? Ó, pra vocês verem, vou tirar aqui as medidas de quantos centímetros que ficou. Bom, 90 centímetros de tira, a gente ficou com uma alça aqui, ó, de 17 centímetros, tá? Então, a nossa alcinha aqui ficou com 17 centímetros. Então, ficou um tamanho até que bacana, tá? Ó, pra vocês verem, fica bem fofinha, certo? E agora, vamos pra última etapa, que é o nosso fecho. Vou reservar aqui a minha alça e venho aqui, ó. Então, vamos lá. Vamos iniciar a colocação do nosso fecho aqui, tá? Pela parte compridinha. A primeira coisa que a gente tem que fazer é medir aqui bem certinho aonde vai ficar esse fechinho, tá? Ó, realmente eu meço com os dedos ou não, com a régua, tá? Vai como o seu coração mandar aqui, tá?
Então, aqui, ó, é mais ou menos aqui que eu vou iniciar a colocação do meu fecho, tá? Vou até colocar aqui uma agulha, só pra mim conseguir marcar aonde eu vou iniciar. Esse meu fecho aqui, gente, tem os parafusinhos. Então, eu tenho que ter uma chavinha pra gente tirar todos esses parafusinhos aqui, ó. Tem uma chavinha bem pequenininha. Ó, são 4 parafusinhos, tá? Então, eu sei que eu vou colocar aqui, ó, que eu vou iniciar aqui a colocação. Eu vou tirar aqui minha agulha. E também, gente, inclusive, essa parte que a gente fez aqui de pontos baixíssimos vai ajudar, porque os pontos baixíssimos são um pouquinho mais fininhos do que a trama da nossa bolsa, tá? Então, agora, gente, eu tenho que colocar a minha parte de crochê dentro desse fecho, tá certo? E eu vou, ó, empurrar a trama, tá? Bem delicadamente, com uma tesoura ou com a própria agulha, tá? Então, eu tenho que colocar aqui bem certinho. Encaixar tudo bem certinho aqui, tá? Pra ficar bem bonito. Sem esquecer de deixar bem retinho, manter reto aqui, tá? Vou colocar aqui, gente, porque tá um pouquinho difícil pra me mostrar pra vocês. E eu tenho que apoiar, tá? Mas vou só encaixar, tá? Essa parte é só a parte do encaixe, tá certo? Eu só tenho que encaixar a trama aqui dentro do meu fecho. Então, pessoal, fiz todo o encaixe aqui, tá? Outra coisa também é que a gente não tem que só se preocupar com a parte da frente. A gente também tem que dar uma empurradinha, ó, nesses pontinhos aqui da parte de trás, tá? Deixar, ó, bem pra dentro. Aqui essas partes pra ficar, ó, bem presinho, tá? Lembrando que essa parte a gente tem que fazer com bastante cuidado pra não ferir o nosso fecho, tá bom? Então, pra vocês verem, pra ficar bem presinho. Agora, é só a gente parafusar novamente esses parafusinhos aqui no nosso fecho, tá? E a gente vai apertar aqui, ó, muito bem. Pra vocês verem, coloquei o primeiro. E, ó, já vou colocar aqui, gente, do lado de cá, pra não ter perigo de ficar penso, tá? Ó. Dessa forma vai ficar bem firme o nosso fechinho aqui. Aqui, ó, pra vocês verem. Agora vai ficar bem presinho o nosso fecho, tá? Pra vocês verem. Agora, não vai ter perigo. Eu gosto de fazer primeiro esse encaixe na parte da aba, que a gente faz com mais paciência, tá? Pra ficar bem certinho. Pra depois, a gente fazer aqui o encaixe da outra parte. Porque agora essa parte, a gente consegue, ó, colocar aqui a aba. Não, pra vocês verem, a gente encaixa aqui a aba, tá? Ó. Eu consigo encaixar aqui, olhar aqui bem certinho as laterais. E, ó, colocar o meu fecho, tá? Essa parte aqui.
eu coloco, ó, aonde eu acho que vai ficar bom. Vou colocar aqui. Então, pessoal, coloquei aqui pra vocês verem, ó. Lembrando que a gente tem que deixar de cabeça pra baixo, porque o fechinho, depois que a gente encaixa, ele fica de cabeça pra baixo. E ele tem que encaixar certinho aqui, tá? Vamos reparar aqui nas laterais pra ficar bem certinho, tá? Pra não ficar solto nas laterais. Tem que encaixar retinho nas laterais, tá? Aqui. Acho que agora vai ficar bacana. Então, como eu tô falando pra vocês, ó, tem que ficar bem retinho aqui, ó, nessa parte. Não pode ficar sobrando e nem faltando, tá? Tem que ficar bem fechadinho. Ó, pra vocês verem. Aqui, tô no lugar que eu quero que fique, tá? Agora, eu só vou colocar aqui, ó, a travinha na parte de dentro, olha. Eu tenho aqui as garrinhas, e agora é só eu colocar a minha trava, tá? Eu coloco aqui a travinha e aperto. Ó, a gente coloca aqui as travinhas, ou eu aperto pra dentro ou pra fora. Aqui agora eu uso o meu alicate pra ficar bem firminho, tá? Aqui, pra não ter perigo de correr aqui esse fecho. Vou colocar aqui, ó, vou empurrar pra fora. E eu vou fazer do mesmo jeito que a gente fez lá do outro lado. A gente inicia, ó, a gente não fecha totalmente de um lado, a gente vai fazendo os dois, o fechamento das duas travinhas ao mesmo tempo, tá? Pra não ficar solto. Vou apertar aqui bem certinho, já volto com vocês. Então, gente, apertei aqui bem certinho, ó, como eu falei pra vocês aqui. É só a gente girar aqui. A gente gira aqui o coraçãozinho e abre, ó, pra vocês verem. Depois a gente volta aqui, ó. Gira o coraçãozinho pra cima e ele fecha. Vou aplicar aqui agora a nossa alça, tá? Nossa alça a gente aplica na parte de cima. A gente aplica aqui a alça aonde vocês quiserem, tá? A gente sempre aplica aqui com argola nas laterais, tá? Tomando cuidado, como eu já falei pra vocês, pra não aparecer aquela parte da emenda, onde a gente quer deixar. E a quantidade de pontos também tem que ser a mesma. Ó, esse aqui desse lado eu coloquei em 3 espacinhos, aqui também tem que ser a mesma coisa, e também na mesma direção. Aqui pra vocês verem. Fica bem fofinha. E como falei também, a gente pode adicionar a corrente. E a corrente, pessoal, eu vou unir, ó, da mesma forma que a gente fez com as tiras. A gente vai deixar unida junto aqui. Ó, a gente deixa unida. E a gente vai colocar aqui, ó, uma alça dupla, como eu falei pra vocês. Você pode, a cliente pode tanto colocar a alça aqui junto, ou em ocasiões especiais, ó. Pra vocês verem. Pode usar assim, né? Pode também deixar na parte de trás da argola. Pode também deixar na parte de trás da argola, né? Pra não ficar aqui na frente, ó. E assim você dá duas opções de uso para sua cliente.
Então, meus amores, esse foi o resultado final da nossa aula, tá? Ó, pra vocês verem que lindeza. O fechinho aqui, gente, é só girar o coraçãozinho. Tá certo? Aqui, ó. Pra abrir, tudo bem certinho. Ó. Aqui, depois a gente só encaixa e gira de novo, tá? Pode ser um sentido diferente, tá? Se você for tentar voltar ele pro mesmo lugar, pra fazer 365 graus, ele não vai voltar, tá? Sempre tem que ser no mesmo sentido. Mas é pra vocês verem que lindeza que fica a bolsinha. E as laterais também, ó, na mesma trama da bolsa, ó. Tudo bem certinho. E a nossa alça que dá um charme maravilhoso, também a nossa corrente, tá bom? Então é isso, meus amores, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa aula. Se você chegou até aqui o final, não se esquece de comentar aqui embaixo o coração. Dessa forma eu sei que você assistiu todo o passo a passo. Também se inscreve se você não é inscrito aqui, deixa o like que me ajuda bastante também. Fortalece para mim poder cada vez mais trazer passo a passo aqui para vocês, tá bom? Beijão, meus amores, até a próxima aula!